A paz do Senhor a você e família. Graças a Deus estamos de volta para gravar mais um vídeo, assim dando continuidade aos nossos estudos que nesses dias estamos fazendo sobre o livro do profeta Ezequiel, ou propriamente dito, sobre o profeta Ezequiel. Como em todos os vídeos a gente inicia lendo um texto bíblico, vamos estar lendo agora. E você pode acompanhar a leitura conosco. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, e o verso de número 8, que nos diz o seguinte: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a iniquidade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Queridos, lembre que nós estamos tratando sobre a origem da rebelião, ou melhor dizendo, rebelião à síndrome de Satanás. E nós falamos já em um vídeo sobre a definição de rebelião. Ontem nós estivemos falando sobre a origem da rebelião. Concluímos o nosso vídeo dizendo que, uma vez que Lúcifer se rebelou contra Deus, a rebelião, a oposição, esse tipo de comportamento começou a fazer parte na vida do ser humano. Se você assistiu o vídeo de ontem, você vai ver que nós tratamos disso no vídeo de ontem. Se não assistiu, você pode rever este vídeo e acompanhar este raciocínio. Então, a rebelião passou a ser parte da vida do homem. Hoje nós estamos vendo a rebelião em todas as camadas da sociedade. E convém a gente lembrar sobre a definição de rebelião. A palavra rebelião significa o seguinte: insurreição, revolta, oposição e resistência à autoridade estabelecida. E é isso que ocorreu em relação ao querubim ungido, a Lúcifer, contra a Deus. Uma vez ele expulso na terra, uma vez Deus criando o homem sobre a terra, ele induz esse homem à revolta, à rebelião, aquilo que ele fez nos céus. Conforme Apocalipse, a gente leu no dia de ontem, ele conseguiu levar a terça parte dos seres angelicais com ele na sua rebelião contra a Deus. Isso está em Apocalipse, capítulo 12, o verso de número 4. Significa dizer que ele conquistou ou convenceu muitos dos anjos a se revoltarem contra Deus. Mas ambos foram expulsos, como a gente já falou. Mas na terra, existindo o ser humano, ele tinha a peça propícia para induzir agora o homem contra a Deus. Nos céus ele induziu os anjos, na terra os homens. Por isso que os homens, a cada dia, eles partem contrário a tudo o que Deus estabeleceu para o bem-estar da raça humana na terra. A cada dia a gente vê os homens pisoteando sobre os propósitos de Deus, os estatutos de Deus. Deus criou o homem, criou os estatutos, as regras que, obedecidas, o homem simplesmente viverá a plenitude que Deus deseja para as suas criaturas. Então, eu disse há pouco que uma vez na terra, expulso do céu, ele agora induz os homens à rebelião. No versículo que a gente leu, que foi um dos versículos últimos lidos no vídeo de ontem, a gente falou que os homens, eles têm sido induzidos ao pecado. Olha o que diz o verso 18, eu vou ler de novo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça.
O que é que nós estamos vendo hoje? Uma inversão de valores. Verdade para muitos é mentira. A mentira é verdade. E foi isso que Satanás ele fez, ou Lúcifer fez entre os anjos. Ele convenceu os anjos, a terça parte dos anjos, conforme Apocalipse capítulo 12, o verso de número 4, convenceu os anjos de que a verdade que eles ouviam de Deus até então não era aquela verdade que eles criam, mas que eles deviam aceitar a proposta dele, que era ter um trono acima do de Deus. E para isso precisava se insurgir-se contra o Criador, e foi isso que ele ocorreu. Então, aqui nós encontramos que os homens, quando insurgem-se contra os mandamentos de Deus, eles detêm a verdade, não é? Eles detêm a verdade em justiça, ou seja, a troca de valores. Quem é mais idoso, né, tem uma idade mais elevada, pode realmente observar isso, de que a cada dia que nós vamos passando, os homens vão detendo a verdade em injustiça. Eles preferem seguir a injustiça do que a verdade estabelecida. Porque quando nós determinamos a nós mesmos a seguir a verdade, a gente precisa ser regulado para que a verdade seja atendida por nós. E é isso que os seres humanos não querem, é serem regulados. Eles querem viver à vontade, fazendo tudo aquilo que vem na sua mente e no seu coração. Mas o versículo número 18 diz que do céu se manifestará a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que inverte a verdade em mentira. Não tem como escapar isso. Um dia haveremos de prestar contas diante de Deus de tudo isso. Bom, ele se rebeliando no céu contra Deus, agora induz os homens na terra. E a gente começa a ver a rebelião sendo repetida na terra já no começo da geração. Adão, capítulo 3 do livro do Gênesis, nós encontramos lá, quando Deus criou o homem e pôs no jardim, pôs também limites. E Adão ia obedecendo esses limites, a ponto que Adão podia falar com Deus todos os dias. No final de cada dia, Deus descia no jardim e conversava com Adão. Até que Satanás induziu numa serpente e levou Adão e sua esposa a transpassar ou ir além dos limites que Deus havia estabelecido. O que é que aconteceu? Adão já se esconde, não consegue falar com Deus. Quando viu a voz de Deus zoar no jardim, se escondeu. Aí Deus falou com ele e transferiu, como já falamos, transferiu para a mulher ouviu Deus, transferiu para a serpente, mas o fato é que ali estava a repetição da rebelião pela primeira vez nos seres humanos. Antes, a rebelião tinha nascido no coração de Lúcifer, e ele tinha induzido os anjos, os seres angelicais. Agora, pela primeira vez, o ser humano estava indo no mesmo caminho que Satanás estava andando, ou seja, se rebelando contra Deus. Isso nós encontramos pela primeira vez no capítulo 3 do livro do Gênesis. Mas isso se repete no capítulo número 4 do livro do Gênesis, que é o caso de Caim matando seu irmão Abel. Você lembra dessa história? Você conhece essa história? Sim. A Bíblia diz que ambos foram oferecer um sacrifício a Deus. A Bíblia diz que Abel pegou do melhor que tinha e ofereceu a Deus. Caim pegou também do que tinha e levou para apresentar a Deus. Só que a Bíblia diz que Deus recebeu a Abel e o seu sacrifício, mas a Caim não. E naquele momento ele se rebeliou contra seu irmão, mas antes contra o próprio Deus. Por que contra o próprio Deus? Porque a Bíblia diz que somente a Deus cabe tirar a vida. E ele se rebeliou contra Deus quando ele se foi contra a vida do seu irmão e atirou. Então, a segunda vez nós encontramos na Bíblia um ato de rebelião, não somente contra Deus agora, mas contra o próprio ser humano. Veja a ordem. Primeiro, se rebeliou contra Deus, levando os anjos também com ele.
Depois, o primeiro casal que estava dentro, não é, do Éden. Agora ele se rebelia, usando o irmão contra o irmão, ou seja, os seres humanos agora começam a se degradar a ponto de tirar a vida do seu irmão. Então, isso vai se repetindo entre os seres humanos. Quando nós chegamos no capítulo 16 do livro de Números, nós encontramos uma rebelião comandada por Coré, Datã e Abirão. Esses três homens, eles eram líderes das tribos de Israel. Nesse tempo era Moisés o legislador, era Arão seu irmão o sumo sacerdote, e eles queriam usurpar o lugar desses homens e criaram uma situação bastante delicada, a ponto que houve uma contenda muito grande e a Bíblia diz que Deus interveio destruindo aqueles homens e os homens que eles conseguiram regimentar contra Moisés e contra Arão. Veja que a proporção dessa rebelião, ela vai aumentando. Vamos voltar de novo. Primeiro nos céus, entre os anjos. Depois, 2 casais. Depois, 2 irmãos. Quando chegamos em número, já o número é bem maior, porque já aparece 4 líderes, né? Aliás, 3 líderes. Coré, Datã e Abirão. O tríplice, né? Eles já conseguem levar uma grande multidão à rebelião. Ou seja, o espaço está livre e Satanás vai levando os homens à rebelião. Mas quando nós chegamos em Deuteronômio, no capítulo de número 9, versos 23 e 24, aí nós não encontramos apenas entre o casal no Éden, apenas entre Abel e Caim, nós não encontramos apenas entre Datã, Coré e Abirão e alguns que eles induziram ao erro, mas toda uma nação estava agora em completa rebelião contra Deus. Se você ler o livro de Deuteronômio, capítulo 9, versos 23 e 24, você vai perceber que uma nação inteira estava em estado de completa rebelião contra Deus. E eu quero ler isso aqui nesse momento para os queridos que nos acompanham aqui. Olha o que diz Deuteronômio 9, 23 e 24. Diz assim: Quando também o Senhor vos enviou desde Gade Barneia, dizendo, subi e possuí terra que vos tenho dado, rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não crestes e não obedecestes a sua voz. O 24, rebeldes fostes contra o Senhor o dia em que vos conheci. Ou seja, o que é que Deus está trazendo à tona aqui? Quando Deus prometeu que ia levá-los à terra prometida, eles não creram no Senhor. Eles se rebelaram contra Deus. Eles se insurgiram contra Deus. É tanto que a Bíblia diz que só 2 pessoas entraram na terra prometida, que foi Caleb e Josué. O resto ficaram detidos no deserto por conta da sua rebelião. Quando você vai ver essa história, você vai vendo que Satanás ele consegue, não é? Ele consegue perturbar uma geração inteira contra o Senhor. E ainda temos uma outra referência que eu queria ler com os irmãos e amigos, e aqui a gente vai concluir, que está em Oséias 7,14. Olha o que diz. E não clamaram a mim com o seu coração, mas davam uivos nas suas camas para o trigo e para o vinho, e se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Aqui Deus usa o profeta Oséias para denunciar esse comportamento de rebelião nos dias do profeta Oséias. Aqui nós estamos terminando, mas observe bem, o vídeo de hoje foi focado em mostrar que a rebelião ela vai tomando espaço na sociedade, de forma que hoje nós vemos muitas pessoas se rebelando contra Deus. Mas o que é a rebelião mesmo? Rebelião é oposição. A gente já leu aqui, é a oposição à autoridade constituída. E Deus, ele é a autoridade constituída
no céu e na terra, em todas as partes. E ele teve o cuidado de nos criar e dar estatutos para nós. Quando esses estatutos não são obedecidos, a gente transgride contra esses estatutos, logo nós estamos em um estado de rebelião direto e claro contra o Senhor. É por isso que no texto que a gente leu, Romanos 1:18, a Bíblia diz que Deus vai trazer a juízo, a injustiça, esse tipo de comportamento contra a sua autoridade. Haverá um tempo que isso vai ser julgado pelo Senhor. Aqui nós estamos terminando a nossa palavra. Amanhã nós vamos estar falando sobre as características da rebelião à luz do livro de Ezequiel. Então, nós vamos começar a analisar as características. Você sabe o que significa característica? Você sabe. Pastor, eu não sei. Então, nos acompanha no vídeo de amanhã. Você vai aprender o que é característica e vai ver quais são elas que, vistas ou contempladas em um indivíduo, você vai detectar e ter certeza e não ter dúvida que ele está diretamente em rebelião contra o Criador, o Senhor nosso Deus. Vamos estar orando neste momento, como sempre fazemos nos finais do nosso vídeo, e você pode orar comigo onde você está. Querido Deus, Pai que estás nos céus, em cuja presença nós estamos, a Ti a minha gratidão outra vez, poder falar a Tua palavra, Senhor. Te peço que este conteúdo alcance, Senhor, muitas pessoas, e todas sejam abençoadas por Ti. Querido Deus, aquilo que as minhas palavras, as minhas intenções não conseguiu transmitir, quando estas pessoas ouvirem este vídeo, esta palavra, Teu Espírito, Senhor, que é infinitamente superior a esta pequena pessoa que está falando. Fala com estas pessoas, meu Deus, e ajuda-as a irem de encontro ao Teu propósito, para o bem-estar de todos. Pai bendito, eu te peço por todos aqueles que estão passando por momentos de tribulação, seja por perca, seja por desprezo, mal compreensões, maltratos. Senhor, seja qual for a razão que tem levado esta pessoa a estar triste, desanimada, chorando, ferida, entra, Senhor, com a Tua providência, guardando seus corações, curando de todas essas enfermidades, querido, na alma, no espírito, no corpo. Em falar, Senhor, da cura do corpo, eu te peço por todos os que estão agora nos hospitais, nos postos médicos, em qualquer posto de saúde, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão internados, os que estão em cadeira de rodas, os que estão enturbados, Senhor. Ó Deus, os que receberam já diagnóstico da medicina de que não há mais o que fazer por eles. Entre eles está a irmã Sueli. Deus, o Senhor que fez os nossos corpos, tanto dos homens como dos animais, dos peixes, das aves, sim, Senhor. Nada existe na terra ou no céu que não seja fruto da Tua criação. E assim, Senhor, como fizesse o nosso corpo, Tu podes muito bem, com o poder que Tu tens, Senhor, somente o Senhor tem, o Senhor pode curar. Eu te peço, ministra cura sobre a vida destas pessoas agora. Pai bendito, eu te peço pelas famílias, pelos lares, pelas viúvas, pelos órfãos, pelos viúvos, pelos novos convertidos, por aqueles que estão te aceitando agora. Recebe estas pessoas, perdoa os pecados, dá-lhes convicção, certeza, entendimento. Ó Deus, eu te peço pelos prisioneiros, todos os que estão agora detidos, salva eles, eles têm uma alma. Deus, os que já te aceitaram, ajuda eles, Senhor. Pai, que estão envolvidos no crime, Senhor, ilícito, tem de misericórdia deles também.
Pai bendito, Pai santo, neste momento eu te peço, ó Deus, pela tua igreja, na nossa cidade, no nosso país, em toda a terra, os missionários que estão espalhados por partes variadas do planeta, ajuda os teus servos a fazer com que os povos conheçam o teu plano salvador. Eu te peço também pela minha família, Senhor. Eu te peço por este canal. Nos dai humildade, sabedoria, graça, inteligência para estarmos aqui falando a tua palavra. Tu sabes que o nosso desejo é fazer com que, Senhor, outras pessoas entendam mais um pouco sobre o que tu tens e queres com cada um. Pai bendito, os que estão indo às suas atividades, não sei que hora ele ou ela está ouvindo, se à noite, se ao dia, se ao amanhecer, se pela madrugada, ó Deus, dai um dia ou um momento promissor no que vão fazer. Os que voltam, dai um descanso. Pai, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Eu peço a você, inscreva-se nesse canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos para o máximo de pessoas que você puder. Amanhã a gente volta outra vez. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.